Frida, você mudou. Você nunca foi de respeitar o tempo de outra pessoa. Em meu último vídeo sobre Souls no Frieren, abordei como o poder contínuo da Ciri se encerrou, já que os humanos inevitavelmente a alcançarão, tornando-se os verdadeiros guardiões da magia. Foi um vídeo que, embora não tenha sido polêmico, gerou debates interessantes. Algumas opiniões divergentes surgiram de interpretações que me pareceram equivocadas, talvez por falha minha na comunicação ou por ter esquecido pontos que fortaleceriam o meu argumento. Um desses aspectos foi minha abordagem da Ciri, que pode ter sugerido que eu a chamava de desprezível, o que não é verdade. Sugiro que você assista aquele vídeo antes desse. Essa é a nova fase dos vídeos sobre Souls no Frieren, explorando as diferentes raças desse universo complexo, começando pelos elfos. Não apenas por serem fundamentais na história, mas porque Frieren, a nossa protagonista, com sua longa e solitária existência, reflete intensamente o que essa raça simboliza. Este vídeo complementa o anterior com detalhes cruciais para compreender não só a função dos elfos, mas também a essência do tempo e da memória. Eternidade, solidão e o desapego como legado. Os elfos são seres de vida extraordinariamente longa, podendo viver por milhares de anos. Essa longevidade influencia profundamente sua percepção do tempo e suas interações. Para eles, décadas são apenas momentos, o que resulta em um natural distanciamento emocional de outras espécies, especialmente dos humanos. Craft, um elfo de eras incontáveis, era celebrado em contos heróicos, mas viu seus feitos se dissolverem no tempo. Esse apagamento o lançou em um vazio povoado por dúvidas sobre sua própria vida e memórias esquecidas. E, felizmente, encontrou paz na devoção à deusa, tornando-se Craft, o monge. Esse distanciamento tem raízes profundas. Com baixa natalidade e um senso de desaglomeração, os elfos se tornaram uma espécie rara e solitária. Seu distanciamento não é uma falha de caráter, mas uma necessidade. Apegar-se demais significa poder sofrer intensamente. Por isso, o choro de Frieren é tão significativo. Para nós é triste, mas para um elfo é devastador. 20 anos com alguém é um piscar de olhos para um elfo. Precisamos pensar como eles. Imagine encontrar alguém que desperta emoções há muito esquecidas. Vivenciar 3 semanas intensas, dias e noites cheios de significados e, repentinamente, ver essa pessoa desaparecer para sempre. Foi assim com Frieren. Eu poderia elaborar mais, mas não quero ativar gatilhos para quem está assistindo. Já é difícil perder alguém após 20 anos de convívio. Imagine para uma elfa. No vídeo anterior, ao abordar o desapego de Ciri por Flam e os seus outros pupilos, não sugeri que ela os ignorava ou desprezava, e sim que tinha desapego, e esse distanciamento é uma proteção emocional, típica dos elfos diante da inevitável perda dos entes queridos devido a uma longevidade atípica. Não se trata de julgar suas vidas, mas aceitar sua partida com serenidade, uma estratégia de sobrevivência emocional ao longo da eternidade. Ao fato de Ciri ter negado o pedido de Flam, seu sonho desde criança, rasgando sua carta após sua morte e não comparecendo ao funeral, mesmo tendo todo o tempo do mundo, revela muito sobre esse distanciamento. Minha crítica a Ciri focava em sua visão amoral da magia. Não quis sugerir que ela seja imoral, ou que não compreenda moralidade, ao permitir que o Bel passe no teste. O que busquei expressar é que a magia, em sua vastidão e poder, transcende os limites da existência humana, situando-se além das categorias convencionais de bem e mal, tendendo à neutralidade. Essa neutralidade confere ao mago liberdade total para manipular seus poderes, sem as amarras morais. Essa liberdade possibilita feitos extraordinários, como demonstrado por Land. Enquanto todos arriscavam suas vidas, Land simplesmente usou seus clones para se passar por ele, enganando todos e quase fazendo com que o quase sacrifício de Ubel fosse em vão, e que, por sorte dela, ele não é imoral, algo que Ciri compartilha. Contudo, tal liberdade também traz riscos consideráveis, especialmente considerando que Ciri é um grimório vivente mais poderoso da história, vista como a maga mais próxima de uma divindade, e consequentemente a presença mais perigosa do mundo. O fato de Ciri ter maior apego à magia do que os desejos de pessoas como Flam, que ela cuidou desde pequena, abre espaço para situações moralmente ambíguas. 2 momentos me fizeram refletir sobre isso: sua recusa ao pedido de Flam e seus
sorriso diante da descrição de Virbel, quando este afirma que a magia não é boa nem má, mas uma arma para matar. Ver um ser tão poderoso quanto Ciri sorrir com tal descrição significa considerar planos de contingência contra ameaças futuras. Quero ressaltar, Ciri não é imoral, apenas neutra, e seu distanciamento de Flam e seus alunos não é desprezo, mas desapego, e embora ela seja perigosa, ainda não é uma ameaça. O contraste entre o desapego aos humanos e sua reação à descrição de Virbel pode ser indícios de que ocorra uma futura reviravolta na trama. Isso não significa que os elfos sejam governados apenas por instintos de desapego, como criaturas irracionais. Assim como os humanos, eles podem romper suas barreiras usando a razão para criar vínculos. Frieren fez isso, mas Ciri não sabemos. Depende do quanto ela está disposta a sofrer por isso. Mas sofrimento do apego não diminui seu valor. Embora eu discorde de muito do que Friedrich Nietzsche escreveu, concordo com sua crítica moral. Aquele que não é capaz de ser mal também não é verdadeiramente bom, apenas é inofensivo ou tem medo. Por que estou citando Nietzsche? Porque sua crítica moral espelha perfeitamente a natureza dos elfos. Sua aparente frieza não indica superioridade ou desprezo pelos laços humanos, e sim o medo. Medo de se apegar a algo que o tempo inevitavelmente destruirá, numa velocidade assustadora para sua perspectiva. O desapego dos elfos é uma armadura emocional forjada por séculos de perdas inevitáveis. Julgar um elfo por seu desapego seria como condenar um humano por sentir dor. É uma resposta natural às suas circunstâncias existenciais. Sua aparente indiferença é uma proteção contra a tristeza que a longevidade pode trazer. Isso não significa insensibilidade. Quando um elfo decide se importar, mesmo conhecendo as consequências, esse afeto se torna profundo, talvez até mesmo superando o apego de um humano. Enquanto humanos se apegam quase por necessidade, talvez pela consciência de sua mortalidade breve, o apego de um elfo é uma escolha de peso imenso, que carrega riscos profundos. Eles sabem que verão todos morrerem, que a dor virá. Mesmo assim, quando escolhe amar, não é por impulso, mas por uma decisão profundamente consciente. Reflita comigo, o que seria mais significativo? Ser amado por um humano, naturalmente cercado por conexões intensas, ou por um elfo que, consciente de sua finitude, ainda assim escolhe amá-lo? A resposta é clara. Quando um elfo se entrega, não está apenas abrindo seu coração, está enfrentando o medo que protegeu por séculos. Durante a jornada de 10 anos, Frieren manteve-se a mais distante em todos os momentos, fossem alegres ou tensos. Porém, no velório do Himmel, o cenário se inverteu. Em meio ao luto, Aizer, Reiter e Frieren mantinham expressões neutras, nem tristes nem felizes, mas sentiam profundamente a perda não apenas de um herói ou líder, mas de um amigo. Quando o funeral terminou e Himmel foi sepultado, Frieren desabou em lágrimas, lamentando não ter aproveitado melhor seu breve tempo que passou junto dele. Os elfos têm menor tendência ao apego devido à sua eternidade, mas possuem maior potencial de intensidade emocional. Esse é o paradoxo emocional dos elfos. A eternidade os torna mais reservados, mas quando se permitem sentir, são afetados mais profundamente que os humanos. Se os elfos tivessem a mesma facilidade de apego dos humanos, provavelmente a era humana não chegaria. Os humanos dominaram a magia, pois o poder do apego os impulsiona longe, como demonstrou Flam com sua magia do campo de flores. Mas isso não acontecerá, não só pelo declínio populacional dos elfos, mas porque cada um precisaria aceitar uma vida eterna carregada de perdas. Por isso que para um elfo, o desapego é o seu refúgio. Ironicamente, os elfos já foram semelhantes aos humanos em sua capacidade de apego, ou assim parecia. Há mais de 1000 anos, viviam em comunidades espalhadas por diversos vilarejos, até que as tropas do rei demônio os massacraram, forçando os sobreviventes a se dispersarem. Esses elfos, vivendo por mais de um milênio, viram seu desapego se intensificar, se é que já não era forte mesmo em sua época comunitária. Por essa combinação de fatores, tornam-se extremamente raros, uma raça à beira da extinção. Kraft oferece outro exemplo interessante. Ele se veste como seu amigo da época em que era um herói lendário, honrando suas memórias. Seguindo essa lógica, faria sentido que Ciri use a magia do campo de flores em seus aposentos em memória da Flam, embora ainda não saibamos se é uma homenagem ou uma mera decoração. Dentre todos os elfos apresentados, Frieren foi quem mais sofreu por sua coragem de se apegar aos humanos. Começou com sua mestra e se intensificou com as mortes de Himmel e Reiter. Antes de perdê-los, já no
nutria ódio pelos demônios, por terem destruído sua terra natal e vários de sua espécie. Frieren dedicou sua vida eliminando-os sem piedade, mas após a morte dos 2 integrantes do grupo de heróis, essa raiva se tornou ainda mais intensa. Frieren busca compreender melhor os humanos, revisitando a jornada com um grupo de heróis, e buscando Orreole, o lugar chamado de Céu. Ela se entrega completamente a essa busca, confiando na palavra de Flam, que promete uma segunda chance de conhecer melhor aqueles que perdeu. Uma nova persona emerge dessa busca, mais empática, embora não isenta de conflitos devido à sua própria natureza. Ao confrontar Aura a Guilhotina, uma das 7 sábias da destruição, Frieren inicialmente hesita em ser a maga implacável que foi há 80 anos antes, ao lado de Himmel. Porém, quando a Aura despreza sua cautela com magias ofensivas, uma lição aprendida com Himmel, tratando sua memória com desdém, Frieren declara que ela e os outros demônios são meros monstros que não merecem piedade. Nesse momento, abandona sua persona élfica afetiva e descarrega todo o seu sofrimento da perda em Aura, sem nenhum remorso. Afinal, contra demônios não há moralidade. O erro fatal de Aura não foi despertar a ira de Frieren, mas sim ressuscitar a assassina do além. Frieren enfrenta a balança da resignação, um artefato que compara a mana entre o usuário e o alvo. Quem possui mais mana domina o outro. Aura, confiante em seu vasto poder, acredita que subjugará Frieren facilmente. Contudo, Frieren havia ocultado seu verdadeiro poder, usando uma técnica ensinada por Flam para enganar demônios que, por orgulho, exibem toda a sua mana. Ao liberar gradualmente a mana, Frieren revela um poder muito superior ao de Aura, invertendo o controle da balança. Naquele momento, Frieren poderia ter encerrado o combate rapidamente com um Zoltrak modificado para matar demônios, mas queria liberar seu peso, sua dor, seu sofrimento. Frieren ordena que Aura use a pesada espada de guerra que tirou do chão e tire a própria vida. Uma morte lenta, sem magia, apenas metal pesado. Aura, em lágrimas, executa sua própria decapitação, tendo como última visão a Frieren caminhando na direção oposta, como se ela não fosse nada, no mais puro desapego vingativo. Isso sim é desprezo. Embora o apego tenha lhe trazido sofrimento, ele trouxe muitas coisas boas. Foi através dele que Frieren aprendeu o significado de se importar, compreendendo melhor as relações, mesmo que ainda não completamente. A imortalidade havia lhe roubado a urgência e a profundidade dos vínculos, mas não o desejo de entender. Esse anseio se manifesta em sua relação com a magia. Frieren não a ama por seus efeitos práticos, mas pela própria busca, pelo prazer de aprender e contemplar sua manifestação fantástica. Procurar feitiços inúteis, tudo isso tem valor em si mesmo. Ela ama a magia porque pode persegui-la sem pressa, sem medo da perda. Gradualmente, ela transfere essa mesma postura aos humanos. Viajando com Fern e Stark, Frieren sorri mais, conversa mais, permite se importar, mesmo sabendo que suas vidas são breves, não se afasta, porque compreendeu que a efemeridade não diminui o valor de um laço. Na verdade, o torna ainda mais precioso. O grupo de heróis foi o seu primeiro passo nessa direção, mas foi sua convivência com a própria magia que lhe ensinou que o apego não precisa ser temido. Frieren ama a magia porque a busca nunca termina, e talvez no fundo, embora tenha diferenças, ela tenha descoberto que amar os humanos não é assim tão diferente.